Veja que apóstolo Continuando o vídeo. é uma chamada especial, é um ministério especial, é a alta liderança da igreja do Senhor. Não é que eles estejam numa posição superior, mas é que eles, na verdade, foram colocados para liderar, para governar a igreja pelo exemplo, pela influência, pelo E aqui ensino, ele já foi colocado pela liderança. como superior, sim. Porque o Messias constituiu isso a eles. Né? Aqui sim. Ele está dizendo que não. Então veja, apóstolos. Agora note, em segundo lugar, olha como a Bíblia é detalhista. Primeiramente, apóstolos. Agora veja, em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, veja, depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governo. Você vê que ele repete novamente, né, etc. o capítulo, aliás, ele repete que realmente há hierarquia, que primeiramente é apóstolo, em segundo lugar os anciãos, em segundo lugar profetas, e assim vai. Meu irmão, isso é uma mentira, né? Porque você leu, você acompanhou comigo, que você vê a contradição. Olha só a contradição que ele entra. Qual a contradição que ele entra? Eu vou ler para você. Ele diz que no capítulo 15, no versículo 22, no capítulo 15 de Atos, no versículo 22, ele diz que o Criador elegeu, né? Que o Criador constituiu primeiramente apóstolos, segundo lugar anciãos e em terceiro a comunidade. Agora veja bem, no capítulo de 1 Coríntios, no capítulo de 1 aos Coríntios, capítulo 12, no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, versículo 28, aqui já está ao contrário. O Criador constituiu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, não foi ancião. Então veja que a contradição é intensa, a contradição é completa, a contradição dele. Se ele vier por esse caminho, meu querido, você, ser santo, se você vier por esse caminho, você vai se contradizer todas as vezes que você lê sobre hierarquia. Você vai se contradizer todas as vezes que você lê sobre hierarquia, porque na Escritura não tem hierarquia. O Criador não constituiu hierarquia, ele não veio conferir hierarquia para ninguém. Variedade de línguas, etc. E alguém poderá dizer, mas esse negócio de púlpito, isso aí não está na Bíblia. Por que o obreiro tem que ficar num patamar superior? O pastor, será que ele é superior aos membros? Por que ele fica num patamar superior? Ele devia ficar embaixo também. Irmãos, o púlpito existe para facilitar a comunicação. Porque daqui de cima fica muito mais fácil. Daqui de cima, né, não é que fica mais fácil. Ele está querendo dizer que daqui de cima eu comando melhor. Que daqui de cima todo mundo presta atenção só em mim. Porque daqui de cima eu consigo enganar todos, que todos estão olhando para mim. Eu estou me destacando aqui de cima do altar, do púlpito. Então todos têm que se calar embaixo. Ô, o povo aí de baixo, vocês estão vendo que eu estou por cima, ó. Estou lá em cima. Vocês aí de baixo, ficam calados. É mais ou menos assim. Por isso que existe púlpito, por isso que existe altar. Que ele está dizendo que isso é bíblico. Novamente ele vem dizer que isso é bíblico. Vamos estar vendo se isso é bíblico, como ele diz. Para visitar todos os irmãos. Isso didaticamente é importante. Mas também tem base bíblica. Se você ler, por exemplo, vamos ler em Neemias capítulo 8, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz em Neemias. Neemias capítulo 8, versículo 5. 8 de Neemias, versículo 5. Neemias 8 e 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo. Agora note, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Ele estava acima. Se você ler esse texto todo, você vai ver que havia um púlpito de madeira. Nós vamos ler, claro que já vamos havia ler. Desde aquela Lógico, época óbvio que púlpito. nós vamos ler, não, Ele estava no né? Eu já vi, eu separei aqui o versículo ao qual ele falou, e eu quero ver, eu quero provar para vocês se realmente é isso que ele falou, povo. Então vamos ler aqui. Neemias 8, versículo 5, que ele diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Ele estava com efeito elevado acima da multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou-se. Vamos ler o versículo 3?
só para tirar algumas conclusões aqui, o porquê dessa leitura. Por quê? Porque a lei tinha se perdido. Esses livros da lei tinham se perdido. Esses pergaminhos tinham se perdido. Então eles acharam novamente, que é um outro detalhe, uma outra história isso daí, mas eles reencontraram o livro. E por isso Esdras teve que sair de onde ele estava tal, para pregar, para ler a lei de Israel para esse povo. Então se encontra aqui. Ó, no versículo 3 diz assim: Esdras fez então a leitura da lei na praça que ficava diante da porta da água. Opa! Espera um minuto, meu irmão. Vamos voltar aqui atrás de novo, aqui, ó, no capítulo de 8 de Neemias, versículo 3. Esdras fez então a leitura da lei na praça. Meu irmão, não está escrito aqui no templo, não. Está escrito aqui que Esdras fez a leitura da lei na praça. Outro detalhe, ele fez a leitura da lei. Ele não leu um versículo e pregou. Ele fez a leitura da lei na praça, que ficava diante da porta da água, desde a manhã até o meio-dia, na presença dos homens, mulheres e das crianças aqui, entre chaves aqui, com certeza está mais. Capazes de compreender todos escutavam atentamente a leitura. Ciro Sanches, Esdras lia sobre o livro da lei, e todos escutavam atentamente a leitura. Esdras não pregava ali, não. Esdras estava lendo a leitura numa praça, né? Lendo a leitura numa praça onde todos ouviam a leitura. Não era pregação, não. Versículo 5: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, que ele estava com efeito elevado acima da multidão. Sim, ele estava mais alto, né? Quando o escriba abriu o livro, todo o povo levantou-se. No versículo 9 diz aqui, ó: depois Neemias, o governador Esdras, sacerdote, escribas e os levitas que instruíam o povo, disseram a toda a multidão: este é um dia de festa consagrado ao nosso Criador. Não haja nem aflição nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir palavras da lei. No versículo 9, só para completar o porquê que eles estavam ali fazendo aquela festa, porque eles estavam na praça ali. Esdras estava na praça ali lendo a leitura. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Mas o Ciro Sanches agora diz que o púlpito é real. E o púlpito já há tempos atrás, né? Desde o tempo de Neemias ali, de Esdras, o púlpito já existe. Mas você lê o púlpito ali? Não, eles fizeram um caixote de madeira, né? Um tablado ali de madeira, e colocaram Neemias acima de todo o povo. Por quê? Porque assim ele podia ler e todos iam ficar olhando para ele, realmente. Mas hoje o pastor faz isso? Não. Hoje o pastor o homem intitulado pastor, ele sobe no altar, que é o palanque, eu insisto nisso, ele sobe lá em cima para dar o seu show, e ele lê um versículo, 2 versículos, 3 o máximo, e depois começa. 2 horas só de falação dele. Ali ele te engana até no final, quando ele começa a pedir o dízimo e oferta, que não existe também, não para esse tempo. Mas na verdade, o púlpito não existe para mostrar que o pastor é maior do que ninguém. Mas isso é porque Deus estabeleceu uma hierarquização. É Deus quem hierarquiza. Ele continua isso não é coisa do homem, não. O Criador hierarquizou isso tudo. Mas nós estamos lendo até agora e eu não encontrei. Não sei, né, se você encontra aí alguma coisa sobre isso. Diz o texto que Jesus tem na sua destra, isso é, na mão direita, as 7 estrelas. Isso mostra que os pastores são comparados a estrelas. Estrelas. Não no sentido de estrelismo, é claro, não é? Como hoje em dia. Mas estrelas, são astros. Olha o que ele disse, meu irmão. Olha o que ele disse. Os pastores são comparados a estrelas. Olha só. Geral, são astros, diz a Bíblia. São como se fossem estrelas. Só que a Bíblia deixa claro, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 41, que há
vários tipos de estrela. Um absurdo, né? Você vê que o Cílio Santos aqui está ensinando, e não só ele, mas como muitos, né, fazem isso também. Primeiro, ele é levantado, é dado um título a ele, ao homem, né? O próprio homem dá esse título ao outro homem, porque um homem que se intitula pastor é necessário para que necessário para que o outro seja levantado, né? Ou seja, sem um homem pastor, o outro homem também não pode ser pastor. Então ele necessita de um homem para levantar ele a pastor, né? Aqui na terra. Então ele já ganha o título de pastor dado pelo homem. Depois ele é líder, né? Depois ele faz parte do ministério, né? Agora o Cílio Santos disse, logo atrás ali, ele disse que ele é o anjo da igreja, né? Agora aqui ele está dizendo que ele faz parte ele é essa estrela, né? É um título que o Messias deu a ele também como estrela, né? Olha só, meu irmão, quantos títulos um homem tem. Tem uns ainda que que eles são levitas, né? Eles são chamados, eles mesmos colocam isso para eles, que eles são levitas, e levita vem de Levi. Levi é uma tribo de Israel, nada a ver com cantor, mas eles se denominam também, eles se intitulam também como levita. Então olha só o que um homem que se intitula pastor tem. Tem uns que é pastor e é profeta, né? Tem uns que é profeta também, olha só quantas coisas, né? Tem uns que é até político, tem uns que são pastores e são tudo isso aí que eu te falei, ainda é político ainda. Então, veja bem, como não obedecer um homem desse, gente? Como não se prostrar diante de um homem desse? Como não adorar um homem desse? Né? Olha quantas coisas ele é. Como não adorá-lo? Não tem como, eu tenho que tirar o Messias de lado, porque o Messias era só pastor, né, das ovelhas. O Messias só veio aqui morrer por nós. E mais nada. Olha um homem desse, quantos títulos ele tem? Ele tem mais de 10 títulos. Meu querido, olha só. Quanta enganação, né? Quanta enganação. Quanta mentira. Quanta barbaridade que a gente escuta quando a gente ouve um homem que se intitula pastor fazer suas pregações. Quanta barbaridade. Quanta mentira, quanta nojeira. Quanta nojeira. É nojento. Ouvir esses homens enganar os meus irmãos, né? Isso é nojento, chega a ser nojento. É nojento. Vamos ver aqui o capítulo aqui que ele falou da estrela, né? Apocalipse 1:16. Apocalipse 1:16 diz assim, ó: segurava na mão direita 7 estrelas, Messias. De sua boca saía uma espada afiada, de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ele está segurando as estrelas na mão. No versículo 17 diz: ao vê-lo, João, ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro, o último e o que vive. Agora veja só, meu irmão, no versículo 16 ele está segurando 7 estrelas na mão direita. No versículo 17, o apóstolo João caiu como morto. E qual mão que o Messias colocou sobre João? Vamos ler? Porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse. Espera aí. Ele está segurando o pastor Cílio Santos na mão, né? Na mão direita, né? Essa mão aqui que é a direita. Ele está segurando o pastor Cílio Santos na mão, que ele tem os pastores na mão. E ele pode com a mão direita também abençoar. É meio confuso, não é? Aí no versículo 18 diz: pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Versículo 20. Eis o simbolismo
Ele falou 7 estrelas simbolicamente. Aqui ele vai falar o porquê, no versículo 20. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Então você vê por que ele se declara ali que ele é o anjo da igreja? É óbvio, se ele for o pastor, ele é um anjo. Se ele for o anjo, ele é um das 7 estrelas. Agora, essas 7 estrelas, meu querido, foi para a Ásia. Esses 7 anjos era da Ásia. Não era do Brasil. O que eu sei, o Silvio Santos pelo menos está pregando aqui no Brasil. Não sei o que ele é, né? Mas eu sei que ele está pregando aqui no Brasil. E ele está falando em português, pelo menos, né? Português Brasil aqui. Mas ele se candidatar a essa estrela, isso é ruim, meu querido. Isso ele está extrapolando já. Aí já passou assim, né, de sei lá do que, já está além da mentira, né? Está além de enganação isso, né? Não sei assim, dar um nome para isso, mas não.